Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao 27º Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças, economia em um só lugar, trazendo aí o 27º podcast que você pode acompanhar desde o primeiro episódio até o último no www.esperato.com.br, onde sempre trazemos temas da economia na atualidade, discutindo produtos de investimentos interessantes, discutindo as tendências do mercado para o próximo período. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Hoje teremos a participação aí de Eliseu Mânica Júnior, diretamente dos Estados Unidos, mais um Conexão Esperato Internacional. E no meio do outro sócio, João Henrique Antunes de Carvalho, que estava há 15 dias atrás conosco, onde discutimos um pouco sobre fundos de investimento, carteiras private. João é em algum lugar do país, provavelmente em Porto Alegre ou Curitiba, uma dessas sedes aí, Conexão Esperato Internacional, com várias conexões em um só lugar. Bom, pessoal, iniciando então com os dados da economia, relatório Focus do Banco Central, onde traz as principais informações dos players dos mercados, dos analistas econômicos dos principais bancos, o que eles esperam para o ano de 2017. Sempre lembrando, o relatório Focus está lá no site do Banco Central do Brasil, www.bcb.gov.br, e lá você pode acompanhar toda segunda-feira os dados, que os analistas esperam da economia. O relatório Focus é utilizado para a gente se basear dos negócios do ano, né? Lembrando que a expectativa do mercado para o final de 2017 e 2018. O IPCA, sempre lembrando, o índice de inflação, espera-se no fechamento de 2017 em torno de 4,36%, parecido aí com a última semana. Mas uma queda em relação até o último programa, que se esperava em torno de 4,64%. Inflação para 2018 em torno de 4,50%, espera-se. Ano passado uma inflação média em torno de 10,80%, quase o dobro. A gente sentia isso quando ia no supermercado, abastecer o carro. Índice de inflação é muito importante para a população em geral. Muitos analistas acreditam, economistas acreditam que o principal foco do governo tem que ser o controle da inflação, porque ela sempre, uma inflação alta prejudica os mais pobres, a classe média principalmente, que ela tem que realizar compras da cesta básica, toda essa situação dos custos principais, né? E ao mesmo tempo é o índice ligado aos principais de aluguel, por exemplo, o GPM, que é outro índice de inflação. Selic para o final do ano, expectativa é em torno de 9,25%. No final do ano. Alguns analistas esperam que pode chegar em torno de 8,5%, 8%. Isso é toda uma expectativa do mercado. O ano que vem também a expectativa é de 9%. Mas tudo isso, lembrando, se houver uma queda na inflação, é natural que o juro também caia, né? A taxa Selic pode cair também nesse período. O PIB espera-se no final do ano em torno de 0,5%. Também no final de 2018, em torno de 2,39%. Saiu essa semana o PIB de 2016, um dos piores desde 1940. Não é à toa aí que a nossa economia ela vem sofrendo nos últimos anos. Tivemos aí alguns anos desastrosos de política econômica. Esperamos aí que a gente consiga consertar. Infelizmente demora um pouco. Sempre as políticas econômicas elas demoram algum período até chegar na população, na final, né, do cidadão. Porém, isso aí já foi feito com o controle da inflação. Então, a gente não sente muito aqui, mesmo a gente sente aqui no interior, a gente tem uma região agrícola, a gente sente, porém, menos do que capitais que possuem uma indústria forte. A gente sempre reclamava aqui que a nossa indústria nunca foi forte, né? E querendo ou não, as grandes regiões com indústria forte, Caxias,
Porto Alegre, ABC Paulista sentem muito com uma contração que chega a 20% de queda da produção industrial. Lembrando que salva hoje o PIB brasileiro, o que salva ainda de não cair mais ainda, é o agronegócio, principal negócio do Brasil, onde o agronegócio, o soja, milho, café, boi gordo, infelizmente a gente não consegue gerar valor para esse tipo de produto, a gente manda ele in natura, depois a gente compra 10 vezes mais caro do chinês, do americano, porém é algo aí que tem salvado muito fácil. Então o agricultor hoje ele sempre está de parabéns, porque ele é um dos poucos aí que tem levado a nossa economia fortemente aí. Nosso país de commodity, o que tem salvado, tem salvo são os grãos, né? Bom, pessoal, também falaram um pouco aí dos fechamentos do fundo que a gente tem enviado para os nossos clientes no terceiro bloco. Falaremos também um pouco sobre o COI, de todas as questões da economia para o próximo período até o final do ano. Discutiremos também, João vai falar sobre Previdência e Eliseu Mânica vai falar também sobre a Previdência Social, a reforma da Previdência. Isso é algo aí que está embate do que pode acontecer ou não. Questão política aí em Brasília funcionando muito em relação à reforma da Previdência. Como é que vamos dizer assim, se falava desde 2011, 2012 que um país tem que realmente controlar as suas contas, senão vai ter um problema de previdência no futuro. 2011 já se falava isso, 2017 chegou aí e a conta veio, então há toda uma discussão do que vai ser, e o Meirelles até discutindo ontem com os analistas, com os principais aí, com a própria imprensa, né, se realmente a gente não tiver essa reforma da Previdência, poderá buscar para chegar a ajuste fiscal, da meta fiscal, vai ter que aumentar impostos, né? Então é a primeira vez que se fala em aumento de impostos aí depois dessa alta econômica, um momento muito delicado no país, porém é uma reforma que tem que ser discutida de uma maneira séria. A gente sempre discute questão de previdência, pergunta para nós qual a nossa opinião ou não. A gente vê que o indivíduo, o brasileiro não tem que ele tem que ter essa ideia da preocupação com a previdência social, porém, como a gente fala, é fundamental ele não depender dela quando chegar lá nos seus 65, 55 anos. A gente sempre dá o exemplo de juro composto, R$400 por mês, a 0,9, dá em 30 anos R$1 milhão. Dependendo do caso, se o cidadão ele planejar durante 20 anos em montar uma carteira de ativos, como o Tesouro Direto, LCI, CDB, um prédio comercial, pronto, ele chegou e garantiu já nesse período aí o valor da sua previdência, e aquela previdência seja apenas algo complementar. Então a gente sempre pergunta assim que a previdência social não pode ser a principal objetivo de vida de uma pessoa. Ela tem que montar uma carteira de ativos durante esses 20 anos, 30 anos, porque querendo ou não, o tempo, pessoal, o tempo, o aporte é a questão mais importante. Não é você colocar hoje 100 mil, 200 mil reais para investir, mas sim começar o quanto antes. Então você pode começar sempre montando sua carteira de ativo com 50, 100 reais, 150 reais por mês. Você vai ver que com o tempo e uma rentabilidade, isso aí vai se formar uma bola de neve, né? Os R$400 em 30 anos, que é R$1 milhão. Então o tempo é o fator mais importante, por isso é fundamental começar o quanto antes. E aí no momento que a gente quanto antes começar a montar uma carteira de ativos, que pode ser de investimentos, pode ser de imóveis, você vai chegar, vai ver no período ali, no 10º ano, 12º ano, vai ver que quando vê só aquela rentabilidade daquela carteira já tira o valor da Previdência Social aí, que é o salário mínimo para a maioria dos brasileiros. Então é essa questão da nossa opinião. Infelizmente, a questão da reforma da Previdência, Eliseu também vai comentar aí no bloco, ela para a questão de ajuste de contas físicas, para que não tenha problemas futuros de caixa, que não falte dinheiro para todo mundo. É fundamental ocorrer. Mas isso a gente vai trazendo as novidades para os próximos períodos. Esse é o primeiro bloco, então a gente trouxe expectativas da semana da economia, os dados de inflação, a princípio controlada, final do ano, forte queda de juros aí na economia. E no segundo bloco, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, e João Carvalho, outro sócio da Esperato, falando sobre previdência privada. Até o segundo bloco e até o terceiro estamos de volta. Conexão Esperato.
Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos. Mais um programa Conexão Esperato. Eu aqui, Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, comentando um pouquinho mais sobre finanças, empreendedorismo, notícias econômicas. E essa semana a gente teve muitas novidades aí na parte econômica. Tivemos divulgação do PIB americano, divulgação do PIB brasileiro, e entre outros dados, outras notícias, né, positivas, e também algumas notícias negativas, mas que são mais parte do nosso passado do que do nosso futuro, né? Quanto à questão do PIB, tanto o PIB americano quanto o PIB brasileiro, nos Estados Unidos aqui a gente teve um crescimento do PIB em 2016 de 1,6%. Por incrível que pareça, mesmo com esse crescimento, normalmente em países aí que se tem uma economia mais desenvolvida, há digamos assim, um menor potencial de crescimento. Por quê? Porque teoricamente tem tudo já construído, uma grande evolução em termos de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, né, ferrovias, e tudo mais, né? Então teoricamente tem menos a ser feito, né? Já há uma evolução, já há algo construído, mas mesmo assim a economia americana cresceu 1,6%, o PIB, né, que é toda a produção, tudo que foi criado, toda a riqueza gerada em um determinado período, no caso no ano de 2016, e que então a gente teve o menor crescimento dos Estados Unidos desde 2011, né? Esse PIB foi o menor e mesmo assim ocorreu um crescimento, né? Já a economia brasileira, a gente vem frisando muito aqui nos últimos programas, a gente já sabia que iria ser um ano aí, 2016, um ano muito difícil para a economia brasileira, que confirmou o que a gente vinha comentando aqui, e que 2017, então, a gente acredita que vai ser um ano, no mínimo, aí, de estabilidade para um pequeno crescimento pequeno ainda, e que um crescimento maior previsto em 2018. Quanto ao PIB brasileiro, enquanto o PIB americano cresceu 1,6%, o PIB brasileiro ele decaiu, ele teve uma queda de 3,6%, e foi confirmado que esse período aí desses últimos 2 anos a gente teve o pior crescimento da história. A gente cresceu, então, na verdade a gente teve uma queda, então a maior queda desde os anos 30 e 31, 1930 e 1931, e infelizmente a gente entrou aí para um ano, para uma marca muito negativa, né? É admirável isso, no sentido que chama atenção, não admirável, mas no sentido que chama atenção esses dados. Por quê? Porque a gente tem riqueza natural, a gente tem muito a crescer, muito a evoluir, a construir. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um cidadão americano aqui, trocando muitas ideias, e que ele inclusive acredita, e me chamou muita atenção, ele está comentando isso, ele comentaram comigo isso, que ele só vê crescimento para os Estados Unidos nos próximos 10 anos, e que ele vê algo positivo para o Brasil. Eu tenho conversado com bastante gente, muitos brasileiros, mas a maioria do pessoal está focado, vê notícias, vê e lê notícias, jornal e TV, muito do passado, mas esse ano, para 2017, já está previsto uma melhora na economia, né? O pessoal tem que ver o futuro. E o que corrobora com o que eu estou falando um dado que saiu ontem, na terça-feira, terça ou quarta-feira, ontem, né? Ou foi anteontem, na terça-feira, em que foi o nosso crescimento industrial. Pela primeira vez nos últimos 34 meses, a gente teve um crescimento industrial de 1,4%. A gente vem comentando já que alguns dados, por exemplo, confiança do consumidor, confiança de investimentos
e outros indicadores antecedentes, mas que agora esse dado de crescimento da indústria, que veio em 1,4%, ele vem demonstrando que a economia brasileira ela vem saindo da crise, né? E por isso que a gente acredita nessa estabilidade e nesse crescimento, estabilidade para pouco crescimento em 2017 e um crescimento maior em 2018, baseado nesses indicadores antecedentes. Inclusive a Bolsa de Valores ela é um indicador antecedente. A Bolsa de Valores só nesses 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, ela cresceu aí ao redor de 8, 9% nesses 2 meses. Então expectativa, tá entrando muito dinheiro, né? Mas como eu ia comentando, eu conversei com um cidadão aqui americano e ele chamou atenção quanto aos recursos naturais e que ele via a economia americana, apesar de todo o desenvolvimento e crescimento, ele via os próximos 10 anos como algo, uma estabilidade na economia americana. Ela não ia crescer mais, ela ia ficar estável ou crescer muito pouco, né? E que países emergentes, e ele citou o Brasil, e também a parte da Ásia e Índia, né? O que facilita a Índia é a questão que eles se comunicam em inglês, um dash no Brasil, porque inglês ainda é a linguagem mundial, apesar de alguns anos atrás terem criado o Esperanto, né? Que teoricamente seria um idioma universal, mas que na prática acabou não pegando. A Índia também, além do Brasil, como um país que ele gostaria de morar. Ele tem uma idade de 30 anos e me chamou a atenção porque ele vê com bons olhos o Brasil pela questão de recursos naturais e tudo mais. Eu também acredito no Brasil, acredito que a gente vai crescer, vai se recuperar dessa crise, mas esses últimos dados aí, 2 dados, um dado negativo, né, questão do PIB, e um dado positivo, que é a questão do crescimento da indústria, que foi o melhor dos últimos 34 meses, e isso aí nos dá aí uma boa expectativa para esse futuro breve, né, para esse ano, inclusive um pequeno crescimento na economia. Quando há novidades no mundo de empreendedorismo, né, ou de economia real também, essa semana a gente teve uma movimentação do Warren Buffett na questão que ele tinha ações do Walmart, dos supermercados, né? E ele vendeu todas as ações que tinha do Walmart, e uma frase, o pensamento dele chamou a atenção. Qual foi? Ele vendeu essas ações porque um crescimento muito grande aqui da Amazon. A Amazon é impressionante o crescimento dela. Já comentei em alguns programas anteriores, ela faz entregas na casa, por exemplo, tem alguns botões, alguns chaveiros similares a chaveiros, em que de alguns produtos, por exemplo, amaciante, a pessoa dá 4 cliques, automaticamente esse dispositivo ele já está ligado no cartão de crédito da pessoa, da dona de casa, e automaticamente já faz a encomenda e a Amazon entrega em casa, né? Algumas vantagens, já tem entrega por drones, tudo mais, né? Então a Amazon, esse meio online, o Walmart não está conseguindo bater ela, tá perdendo o mercado, tá perdendo rentabilidade, e o Warren Buffett, que é o maior investidor de ações no mundo, e ele participa da compra de empresas, ele tinha ações do Walmart, acabou vendendo. E por quê? Por causa desse movimento, desse crescimento da Amazon. Não somente o Walmart vem sentindo essa questão do comércio, do meio online, mas também um exemplo, linkando com essa notícia do Warren Buffett, a questão da Nike. A própria Nike, ela vem se reformulando justamente por quê? Porque ela está perdendo pessoas nas lojas físicas. As lojas físicas dela. Então, o que está ocorrendo? A Nike, ela vem colocando, por exemplo, quadras de basquete dentro das lojas, quadras de esporte e algo assim. Para quê? Para testar na prática, para criar um teste dos tênis dela, dos produtos dela, para gerar experiência com o consumidor. Então, o consumidor, ele
toca no produto, ele sente como é que vai usufruir daquele produto, no caso da Nike, dos tênis. E é isso que a Nike está tentando responder para a Amazon, porque a Amazon está crescendo muito aqui nos Estados Unidos, muito mesmo. E aí ela quer fazer o que? A Nike, por exemplo, quer combater, digamos assim, esse crescimento da Amazon com a experiência, né? Com a sensação, com cheiro, com toque, com adrenalina, com emoção, gerando então essa experiência com o produto, né? No caso o tênis, fortalecendo isso, que é um meio de pegar e combater, digamos assim, esse crescimento da Amazon, né? E ela acredita que é um meio para manter crescimento, mas todas as empresas aqui de retail sales, de varejo, estão sofrendo muito com a Amazon. A Amazon está crescendo bastante, esse meio online está crescendo bastante, e o que dá para notar nesse médio e curto prazo é que as empresas elas vão ter que se reinventar, elas vão ter que criar sensações, experiências, e que eu tenho lido em alguns artigos aqui que e aí é uma previsão para o futuro, que as empresas, por exemplo, de rua, com a ausência, tem muito shopping aqui nos Estados Unidos que está vazio, muito mesmo, muito, porque as pessoas estão comprando no meio online, mas grandes lojas elas serão apenas showroom. Eu acabei lendo alguns artigos, alguns pensamentos aqui, e vão ser mostruário, por exemplo, a pessoa vai lá, experimenta e compra online. E vai ocorrer, teoricamente, uma diminuição de compras físicas, digamos assim, e mais aumento de compras online, que já vem ocorrendo. No Brasil está demorando a acontecer isso, principalmente por causa da logística, da entrega. Algumas empresas, por exemplo, o B2W, que é o Submarino, principalmente, que teoricamente era para ser uma das maiores empresas aí de varejo eletrônico do Brasil, dado essa questão, esse déficit de logística, e aí para quem é empreendedor pode encontrar uma oportunidade para isso, demora de entrega e tudo mais, e aqui na Amazon, por exemplo, eu faço uma encomenda em 2-3 dias está na minha casa, sabe? Você que está nos ouvindo, então é muito, muito rápido aqui a logística, e isso facilita bastante a experiência do consumidor, né? Mas então eu vi algumas coisas aqui, e a previsão é que tenha somente showrooms, por exemplo, de determinadas marcas, tentando gerar aí uma experiência do produto, do consumidor como produto, né? No Brasil, como eu comentei anteriormente, estão ocorrendo aí bastante tentativas de reformas, né? Se a gente não mudar, a gente vai continuar com um crescimento pequeno, que é o que eu comentei, mas se a gente fizer algumas reformas, e isso é necessário, a gente tem condições aí de ter um crescimento muito maior. Uma dessas reformas que vem sendo estão em tratativas, né? Mas uma delas que tem destaque é a reforma da Previdência, né? E para falar sobre Previdência, a gente vou trazer aí nesse segundo bloco o João Henrique Carvalho. Ele trabalhou aí por 18 anos na parte de gestão de riquezas do Santander. Ele é santogelense, ele está morando em Porto Alegre, trabalhou lá nesses 18 anos, e ele era responsável aí por uma carteira de 730 milhões de reais, né? Então ele tem bastante conhecimento, experiência nessa parte de previdência, e ele vai comentar aí um pouquinho mais sobre portabilidade, sobre como funciona a previdência, de uma maneira sem economias, né? De uma maneira mais fácil para ser entendido, para ser assimilado. É com você, João. Boa tarde a todos os ouvintes do Conexão Esperato e aos parceiros da Rádio Novos Horizontes. Eu sou o João Henrique e hoje vou falar um pouquinho de previdência privada com vocês. Antes eu gostaria de fazer um parêntese sobre a poupança, né? Por incrível que pareça, a poupança é o investimento mais popular do Brasil. Eu sempre falo
vou continuar falando e é a minha missão alertá-los, então por isso eu vou reiterar aqui que a poupança não deveria ser chamada nem de produto de investimento, pois o investimento demanda um retorno que supere a inflação e ou esteja acima do custo do dinheiro. A poupança, em boa parte do tempo, não contempla nenhum nem outro, né? Então, na verdade, ela não nos traz nem a correção monetária, que seria o mínimo aceitável para um produto de investimento, né? Mas, enfim, ela é o mais popular dentre os produtos, dentre os escolhidos para investir dos brasileiros. Mas isso, logicamente, vem mudando, né? O brasileiro vem tendo mais acesso à informação, tem diversos canais e equipes de especialistas como nós, tentando levar a informação mais clara, mais fidedigna e de maior valor para nossos clientes e para os nossos ouvintes, né? Então, é fato que isso vem mudando e o brasileiro vem resgatando recursos da sua poupança para investir em outros lugares, né? Não para gastar, para investir em outros lugares. E aí vem um dos links de poupança com previdência privada, né? Eu enxergo algumas correlações, como por exemplo o fato de que a previdência privada ela é um instrumento de poupança, né? O próprio nome está dizendo, previdência vem de ser previdente, né? Vem de você se prevenir, de você fazer uma poupança futura para viver melhor lá na frente. Então, esse é uma primeira correlação que eu enxergo direta da poupança com a previdência. A segunda é essa questão de investimento popular, né? A poupança é o mais popular no Brasil e o segundo investimento mais popular do Brasil hoje é a previdência privada, né? E além disso, a previdência privada carrega uma característica mais favorável a ela do que a poupança, que é o fato de que, eu comentei anteriormente, as pessoas vêm resgatando mais dinheiro da poupança, ou seja, a poupança no Brasil ela vem decrescendo em detrimento de outros investimentos e, no caso, a previdência privada vem na contramão crescendo, né? Ela vem sofrendo menos resgates do que a poupança. Então, o patrimônio líquido dos fundos de previdência vem numa crescente constante e especialistas afirmam que em 2018 a previdência privada será então o investimento mais popular dentre os brasileiros. Que bom, porque a previdência privada nada mais é do que uma forma de poupar de maneira mais inteligente, né? Claro que assim como a maioria absoluta dos investimentos no Brasil, o brasileiro passa a investir nesses produtos novos, mas ainda com pouca ou com falta de informação, e aí deixa muito dinheiro na mesa, principalmente no que diz respeito aí às grandes instituições financeiras que lançam planos aparentemente populares, mas que carregam um custo bastante alto, né? E aí onera consequentemente o rendimento e o crescimento do patrimônio do cliente, né? do poupador. Mas vamos falar aqui desses detalhes, né? É disso que a gente quer abordar, é isso que a gente quer vir contar aqui no programa, como as coisas funcionam de verdade. Então, hoje o objetivo é tirar algumas dúvidas sobre alguns detalhes de previdência privada. Faremos outras sessões que terão, com certeza, contemplarão eventuais dúvidas que não foram esclarecidas agora, mas o tema previdência privada é um tema que a gente vai falar muito daqui para frente, porque é um instrumento necessário para o brasileiro que, além de que precisa melhorar a sua poupança, também não tem previdência social. Uma das perguntas bastante rotineiras é sobre a obrigatoriedade de fazer depósitos mensais ou esporádicos, ou enfim, como que funciona o operacional e como que eu faço para investir em previdência privada, para preparar o meu plano de previdência, seja ele com o intuito de aposentadoria ou com o intuito de algum outro projeto, ou até mesmo como um instrumento de sucessão financeira para beneficiários da família ou algum ente querido.
Uma das características bastante flexíveis e interessantes da Previdência é exatamente o fato de que você pode fazer um programa de aportes mensais, né, um programa de investimento realmente, literalmente, programado mensalmente, onde fica combinado que todo mês vai debitar da sua conta um determinado valor e esse valor vai para o fundo de previdência, né? O que é chamado de plano mensal de previdência privada ou de previdência complementar, né? Então pode ser feito mensal, pode ser feito aportes esporádicos e pode ser feito os dois juntos, né? Você ter o seu plano mensal e eventualmente quando entra uma graninha extra, você vai lá e aporta no seu plano de previdência exatamente para fomentá-lo, para engordar o seu fundo de previdência, e como esse fundo é para você mesmo, quanto mais gordo ele for, melhor será a sua aposentadoria, a sua condição financeira ali na frente. Então, previdência privada pode ser feita mensalmente, programado, pode ser feita esporadicamente, sem programa algum, pode ser feito um único aporte no ano e depois aportar só no ano seguinte, ou até mesmo nunca mais aportar, né? Se você fizer um único aporte na Previdência, você está fazendo como se fosse uma única aplicação num fundo de previdência privada. E hoje os fundos de previdência privada são bastante semelhantes com os fundos normais, vamos dizer assim, com os investimentos normais, que superam com larga distância a poupança, como nós falávamos no início, e ficam consideravelmente acima da inflação, que é o que a gente tem que ter, né? Para a gente planejar o nosso futuro com uma previdência privada, a gente tem que ter a inflação mais alguma coisa, né? Porque a inflação é o que vai corroer o dinheiro ao longo do tempo. Então isso é básico. O mais alguma coisa é o que vai fazer o bolo crescer para que eu possa ter uma condição melhor lá na frente, de novo, seja como aposentadoria, seja em função de algum projeto pessoal. Outro dispositivo interessante que a gente encontra na previdência privada, e é lei, é regra, e é uma regra que nos contempla no quesito segurança, né, é o tema de portabilidade. Um tema que ficou bastante comum agora com a questão dos planos telefônicos, né, mas é fato que a portabilidade existe na previdência privada já há mais de 10 anos. Né? A previdência privada, ela é, como a gente comentou, um fundo de investimento. Esse fundo de investimento é um instrumento, já falamos aqui em outra edição do programa, o fundo de investimento é um instrumento de gestão de recurso, né? Ou seja, você junta o seu capital com o de outras pessoas e confia a um gestor que ele vá melhor investir este bolo, né? Essa união de recursos que foi feita entre as pessoas que são os chamados cotistas, né? Então, o objetivo do fundo é sempre fazer uma melhor gestão, buscar algo melhor para o coletivo do que a gente conseguiria buscar individualmente. Só que é fato que às vezes a gente encontra um bom gestor e um mau gestor, né? Às vezes a gente encontra uma estratégia acertada, às vezes há uma estratégia que não deu certo. É assim o mercado, né? Enquanto um está ganhando, alguém está perdendo. E aí nesse jogo de acertos e erros, pode acontecer eventualmente de que o seu plano não está indo bem, né? Seja por questão de rentabilidade, ou seja por questão de preço, né? Tá muito cara a gestão, e por estar muito cara a gestão, o fundo rende pouco, e aí você precisa melhorar isso. O dispositivo da portabilidade é o que existe exatamente para que você consiga ter essa flexibilidade de, se por acaso você contratou uma previdência e ela não está indo bem, né? Você tenha como, via de regra, por lei, você esteja protegido para poder trocar o seu gestor, trocar o seu plano de previdência que está ruim para um plano de previdência melhor, né? Então a portabilidade é um dispositivo bastante interessante, e como ela não caracteriza um resgate, você está apenas saindo de uma casa de previdência para ir para outra casa de previdência, né? Você não pegou o seu dinheiro da previdência, então a portabilidade ela não é considerada um resgate, e por conta disso não incide imposto de renda, né? Então, de novo, atentem para a portabilidade, e falando em portabilidade, atentem para os seus planos, né? Porque os planos, como eu falei, têm diferentes preços
e diferentes resultados, né? Numa ponta tem o custo, na outra ponta tem a rentabilidade, né? Essa é a análise que a gente tem que fazer, né? Nós temos feito muito isso e nós temos proposto isso aos nossos clientes, e proponho aqui a todos os nossos ouvintes que tragam seus planos para a gente comparar, né? Comparar é a melhor pedida, né? Não faz sentido você ficar preso em um fundo de previdência que é a sua aposentadoria, que é todo o seu esforço de poupar durante o seu trabalho e a sua vida, num fundo de previdência que rende abaixo do CDI ou igual ou menor do que a inflação. Não é esse o bom fundo de previdência, não é esse o bom trabalho a fazer. E tem fundos muito bons sim no mercado brasileiro, bastante sólidos, bastante solventes, que nos dão liquidez caso eventualmente precise do dinheiro, e o dispositivo de portabilidade, como eu falei, nos propicia a fazer essa transferência sem custo nenhum, né? Então, nós da Esperato estamos oferecendo uma comparação gratuita de fundos de previdência. Pode chamar que a gente vai fazer essa comparação e vai buscar uma alternativa melhor para você. Por fim, peço encarecidamente que reflitam sobre isso. As nossas poupanças, as nossas previdências, as nossas reservas, chamem como quiser, elas são a parte financeira mais importante das nossas vidas, porque ela é o fruto de todo o nosso esforço, né, de toda a nossa caminhada, e a gente sabe o quanto é árduo poupar, o quanto é árduo formar uma reserva de médio e longo prazo, e o quanto é importante essa reserva para a gente e para as nossas famílias. Então, reflitam sobre esse tema e independente do que decidam, lembrem disso, comparar é importante e tem muita coisa boa para a gente descobrir quando a gente compara. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta no terceiro bloco do Conexão Esperato, 27ª edição. Eliseu Mânica Júnior, diretamente de Miami, trouxe informações da economia americana, falou novidades aí até da própria Amazon, Walmart, né, e o Warren Buffett, que durante anos investia diretamente no Walmart, vê aí cada vez mais o e-commerce com uma ferramenta muito forte, principalmente nos Estados Unidos, e trouxe essa visão aí do mercado americano, que é sempre ver que é sempre antecipado, né? Virar um dia para cá, com certeza, essa visão, mas porém lá o ambiente de negócios é muito mais dinâmico e mais rápido, né? Por essas questões aí já se vê toda uma preocupação, a ideia do e-commerce, a Amazon cada vez mais forte com a sua logística. Eliseu Mânica também comentou dos empregos americanos, o governo Trump aí gerando muito mais empregos, que já era esperado por toda a economia. O governo Trump aí mesmo, toda uma imprensa contra ele por questões talvez que já comentamos em programas anteriores, vem construindo aí novamente a economia americana. Isso aí faz com toda uma questão também da alta dos juros americanos que pode ocorrer mais à frente, mexe um pouco aqui com o nosso mercado. Então tudo isso aí mexendo, e Eliseu Mânica sempre vai trazer a cada 15 dias novidades do mercado americano lá, o que tem feito e como isso afeta o nosso mercado aqui, né? Depois tivemos aí João Henrique Carvalho, sócio da Esperato também, diretamente de Porto Alegre, falando sobre a previdência privada, que era a área que ele é mais especialista, né? O João aí trabalhou como especialista da região sul do Banco Internacional na parte de previdência privada, então aí uma autoridade no que fala, falando um pouco sobre como funciona um bom fundo de previdência, a ideia da portabilidade. Isso é importante citar, que hoje a previdência
previdência, ela normalmente ocorre, pode ser feita uma portabilidade como se fosse do celular hoje. Se você não está feliz naquele fundo, naquela gestora, você pode mudar, né, para outra gestora, outro banco, outro tipo de fundo, né? E a Previdência tem todos uns benefícios aí. A partir do 10º ano paga somente 10% de imposto em relação à rentabilidade. Outra questão, você pode diferir o imposto de renda, diminuir a base de cálculo. Tudo isso só pode ser feito com a Previdência privada. E o João, sempre a gente vai trazer cada vez mais essas novidades. Quem quiser saber mais sobre isso, lá no www.esperato.com.br, se inscreve na nossa newsletter. A gente tem lá um fluxo somente de previdência. É uma área nova aí que você vai entrar, vai receber e-mails, vídeos, artigos. Lá tem o blog do Eliseu, o blog do Felipe, blog da Esperato Educação, onde a gente sempre coloca lá temas importantes da economia. A gente já cita há um bom tempo a forte queda de juros que já vai vir com o tempo. Hoje nossa taxa Selic em torno de 12,25% ao ano. Isso faz com que quem estiver investindo em CDI pode aí ter uma forte queda na rentabilidade. A gente estava conversando ontem com toda a equipe Esperato. Lá, imagina um CDI no final do ano em torno de 8%, 8,5%, vamos falar aí, então. E aí você vai chegar ao nível onde a poupança vai pagar 6, 5,5%, dependendo daquele caso, pode pagar isso. E aí você vai ter um título de 100% do CDI lá. Isso aí vai render 8,5% bruto ao ano. Então a gente está entrando num ciclo que a gente não está conseguindo ver. Infelizmente o brasileiro hoje, grande parte, não conseguiu ver a forte queda de juros que a gente vai ter nos próximos períodos. Isso vai ocorrer em efeito cascata aos poucos, né, 1%, podendo, alguns analistas dizem que pode cair 1% já na próxima reunião para 11,25%. É isso aí, ainda não conseguiu chegar, chega e demora ali em maio, vai chegar para o consumidor final, para o brasileiro, para a grande, para a classe média, vamos dizer assim. Até os próprios bancos ainda não baixaram o juro da economia, mas é algo que vai ocorrer. Isso que a gente vem alertando nessa migração aos poucos para os fundos multimercados. Isso é importante de estar, talvez, no nosso fluxo lá de e-mails. Você sempre vai receber esses artigos antecipadamente. Os fundos multimercados, por que eles são bons em momento de queda do juro? Tem um artigo lá no meu blog falando sobre isso, mostrando estatisticamente resultados em períodos de alta e queda de juro, como se anda os fundos multimercados. Eles, nesse momento de alta crise que a gente teve no passado, eles aproveitaram e montaram uma carteira de títulos públicos de 16%, de 15%, títulos de inflação mais 7,5%, inflação mais 8%, e tudo isso aí está alocado nesses fundos multimercados. Então, com certeza, se a gente tiver queda de juros, um fundo que tenha títulos em média de 12% na carteira, isso aí, uma Selic de 8 ou 9, vai te render 120%, 130% do CDI. Né? Então isso é uma questão interessante. Investimento CDI é sempre bom, claro, sempre é importante do ganho acima da inflação, mas não vai ser os rendimentos como a gente tinha até agora. Né? Aquele 1% ao mês é uma ilusão, vai ser uma ilusão ainda, se consegue, mas vai ser uma ilusão, né? A gente buscar esse tipo de título. A tendência do juro é cair, então a gente tem que se preparar para isso. Bom para o empreendedor, porque fica mais barato o empréstimo, e para o investidor, ele tem que buscar um pouco mais de produtos mais estruturados, que a gente vem falando também dos multimercados, como a gente vai ter um fechamento agora do Arx Extra, um fundo que a gente estava, que a mesa de operações estava indicando, vai fechar amanhã. Vai ter outros fundos de investimentos aí ao longo do tempo que a gente vai trazer. A ideia é trazer cada vez os próximos blocos aí do programa, discutir um pouco fundos de investimentos, o que o gestor está fazendo, qual que é a ideia, importante para o amadurecimento da educação financeira do Brasil. Um alto nível, imagina, um sonho, um ápice nosso, é que daqui a um tempo a gente possa discutir com a maioria da população os fundos de investimentos, o que os gestores estão fazendo. Isso acontece muito no fundo, em grandes carteiras de investimentos, o que o
gestor está fazendo, o que ele espera para o setor, e esse é o trabalho principal da Esperato também, né? Hoje temos uma plataforma com mais de 400 fundos de investimentos e a gente liga para todos, uma maioria dos gestores, ver o que eles estão fazendo, quais as perspectivas, né? Querendo ou não, ali não são grandes gestores que fazem gestão de mais de 1 bilhão, né? O Adam Macro, que a gente vinha falando, de Márcio Appel, é um fundo que fechou com 9 bilhões de reais. Então aí, e aí temos a própria XP Gestão, com alguns bilhões. Então a gente tem que ouvir o que esses caras estão fazendo. E a gente, com o tempo, vai trazer aí um programa onde vai discutir num bloco somente fundos de investimentos, fundos interessantes, próximos períodos, o que esses gestores estão fazendo em carteira. Isso aí serve para cada vez mais capacitar o nosso investidor, que é o nosso foco também na parte de educação financeira, trazer essa discussão de alto nível, né? Iniciamos com discussão de CDI, Selic, e aos poucos a gente vai trazendo algo mais, um amadurecimento aí, como a gente brinca aqui, até falando com a maioria do pessoal, são um programa aí, até falando com o Fábio aquele dia, o nosso programa aí, são poucos que fazem, talvez no interior do estado sejam os únicos, né, que discute essa daí, até do Brasil são poucos aí que discute, e leva ao mesmo tempo como podcast, você pode ouvir a qualquer momento, qualquer hora, vai lá, vai dar uma corridinha na rua, vai na academia, você pode ouvir lá o podcast da Esperato Investimentos. Isso aí a gente vai trazer essa discussão ao longo do tempo, falando também do COI, outro produto certificado de operações estruturadas. Lá em algumas edições anteriores a gente explicou certinho como é que funciona esse produto. Temos agora, para quem quer investir na Bolsa Americana, nas ações da Facebook, Apple e Netflix. Quem acredita numa alta dessas ações aí pode ter um ganho aí, quem sabe que pode chegar em 2 anos, no máximo aí em torno de 36% a 40%, dependendo do caso. Isso aí, quem quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco. E são empresas aí da tecnologia, quem acredita, quem acha que a Netflix, Facebook, Apple é interessante, pode ser uma boa alternativa investir em bolsa internacional, setor de tecnologia. Netflix cada vez mais entrando forte no mercado brasileiro, né, que é o principal mercado, que é a galinha de ovos de ouro deles, assim, com alta receita, brasileiro descobrindo ainda. Apple nem se fale também, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo aí, sempre comprando ações da Apple agora, tem toda uma questão. E Facebook aí também conseguiu transformar o seu modelo de empresa em um negócio, não apenas uma rede social, mas o Facebook para empresas, né, para fazer negócio, a toda uma discussão. Então aí, para quem acredita, realmente tem um fundo para investir nessas 3 empresas. E quem quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco. Bom, iniciar aqui no finalzinho, convidar o pessoal também para o nosso 3º Café em Negócio, que a gente vai ter da CISA, na segunda-feira, dia 13 de março de 2017, segunda-feira, às 8 horas. Vai o café que dura até 1 hora, assim, 8 das 9 horas da manhã, onde a gente vai ter a palestra aqui que participa aqui ativamente do Café Missioneiro, José Roberto de Oliveira, que vai discutir aí desenvolvimento do seu negócio e o turismo. José Roberto de Oliveira aí um nome forte no turismo, já vem anos e anos sempre discutindo esse tema aí que é fundamental para a nossa região, e a ideia dele é cada vez mais trazer o empresário, ver o empresário, como é que ele pode empreender no turismo, querendo ou não, Santo Ângelo, capital das missões, a gente tem um potencial turístico que aí a gente é incomparável, a gente não tem como... digo assim que a gente tem muito potencial. José Roberto de Oliveira já esteve em Madrid discutindo a questão do turismo, e vai num café da manhã lá na CISA durante 1 hora, assim, a gente vai ver uma palestra para trazer um pouco essa ideia do desenvolvimento do seu negócio de turismo, como é que o empreendedor missioneiro da região pode ver oportunidades no turismo. Então estão todos convidados, vale a pena. É o 3º Café em Negócios lá na sede da CISA, na Venâncio Aires. Para sócio R$15, não sócio R$25. Venha tomar um café conosco e vamos discutir o desenvolvimento da nossa região. Esperamos todos vocês. Quem quiser ingresso, contate-nos lá também, Felipe da Esperato. Temos ingresso lá que a gente consegue para o café da manhã com o José Roberto de Oliveira, que até, aliás, vai estar no programa Café Missioneiro amanhã. Vai ser um belíssimo evento, e que tenhamos aí um bom público para discutir o desenvolvimento dos próximos anos
de Santo Ângelo. Bom, pessoal, 27º Conexão Esperato, mais uma vez um sucesso. Conexão diretamente de Miami com o Eliseu Manica Júnior, João Henrique, diretamente de Porto Alegre, sempre trazendo temas relevantes para a discussão da economia, cenário político cada vez um pouco mais pesado, e a gente cada vez mais, em 15 dias, a gente vai discutir esses temas sempre com a atualidade, para trazer a melhor informação, para ajudar na melhor decisão para o investidor brasileiro. Até daqui 15 dias, fiquem com Deus e até mais.